Como é morar e trabalhar em um veleiro? É possível mesmo tendo um emprego fixo? Não sei se todo mundo, mas um grande número de pessoas já sonhou em trabalhar de um lugar maravilhoso. Não precisar ir para a empresa todos os dias, a todo momento, pode ser uma ideia muito boa mesmo. Dependendo do cargo e da cultura da empresa, não é só possível, como pode funcionar muito bem. De um lado, as empresas conseguem contratar pessoas do mundo todo, o que amplia muito a possibilidade de encontrar talentos. Elas conseguem manter na empresa pessoas que queriam ir trabalhar com outras coisas ou outras empresas, e pode ter uma redução de custos em imóveis, transporte, etc. Nos Estados Unidos, segundo a Forbes, 20% dos trabalhadores do país trabalham remotamente. Isso deve crescer para 22% em 2026. E é claro que na pandemia chegou a mais de 40% e quando ela acabou esse número diminuiu bastante, obviamente. Mas está novamente crescendo de uma forma sustentável que parece que veio para ficar. A mesma pesquisa fala que 98% dos trabalhadores gostariam de trabalhar remotamente, pelo menos parte do tempo. E eu diria que praticamente qualquer trabalho que você pode fazer em casa, dá para fazer de um veleiro também. E eu falo por experiência própria, mas também de várias outras pessoas que eu já entrevistei nesses últimos 10 anos. E pode ser uma vida muito boa. O canal existe há 10 anos, mas eu moro e trabalho em um veleiro há 7. Mas aí você pode dizer, pô, mas o cara é youtuber e tal, é meio diferente. Bom, hoje eu vou falar com o Kleber, que tem um cargo em uma empresa que vende produtos tecnológicos e trabalha aqui do barco. E um emprego bastante tradicional, eu diria. Ele tá aqui hoje na mesma cidade que eu tô, em Itacaré. Então é aí que você trabalha, cara. Cara, aqui eu tenho que ter 2 monitores, né, porque muita coisa para ver, né. E aqui a mesa, eu botei um jeito de se mover, né, e aqui é meu cantinho aqui de trabalho. Ah, você tem o cantinho preferido. Aqui é mais... a ergonomia é melhor, né? Mas como é que é a tua rotina? Acorda? Acordo normalmente às 6, 6h30 e preparo o café, né? Preparo o café. Aí quando dá um tempinho ainda resolve alguma coisa do barco, limpa uma coisa, né? Vai lá fora, ajusta uma coisa, ajusta outra. E aí quando dá as 8 horas eu ligo o computador aqui e começa, né? Aí vai e-mail, começa a conversa com um, conversa com outro. E vai assim até para o almoço, a gente cozinha, né? Cara, foi em 2009 para 2010, um grande amigo meu, né, o Carlinhos, ele tem ainda um MEI 24. E aí ele me começou a chamar finais de semana, né? E aí começamos a sair uma vez ou outra. Aí comecei para Maragogipe, né? A primeira vez para Maragogipe eu quase botei tudo para fora. Você não tinha uma experiência com outros barcos? Não. Foi a primeira vez que eu entrei no veleiro, né? E ia assim uma galera, ia 6 pessoas no meio 24. Então você imagina como era para dormir essa galera assim, quando dormia, ia para Maragogipe, né? Foi Maragogipe e dormimos várias vezes, fazia churrasco, fazia festa aqui, tudo bem mais apertadinho, mas era bem legal. Agora, criou a paixão, né? Criei a paixão pelo mar. Essa época eu tinha uma chácarazinha, né? Mas que já não estava curtindo tanto e tal. Aí eu resolvi vender a chácara e comprei um Fast 310, né? Aí foi maravilhoso, e quando eu cheguei, todo empolgado com o barco, maravilhado, e fomos dar a primeira velejada no barco, e parece que entrou um vento, assim, parece que foi uma bênção, né? Que entrou um vento que normalmente o pessoal dizia, não está ventando há alguns dias, e hoje que você chegou para inaugurar seu barco, entrou esse ventinho aí. E aí assim, começou com paixão, depois você vai tendo novos valores, assim, você começa a valorizar também o convívio no mar, né? Essa é uma válvula de escape para o trabalho que você tem a semana toda, né? E aí a gente faz a nossa comida, né? Almoça, lava os pratos, normal, ajeita, quando dá 1h30 mais ou menos, aí volta aqui pro trabalho, vai até 5 da tarde, 5h30, até do dia. E é isso, cara, para e vai fazer mais alguma coisa, né? E às vezes, uma vez ou outra, a gente tem um dia que a gente vai na rua. Agora eu tô fazendo aqui tem uma academia aqui em frente. Então me colocaram para fazer
me colocaram pra fazer academia e, porra, mas eu sei que é saudável, mas, poxa, prefiro fazer serviço no barco do que fazer. E você, o que tá fazendo com esse computador aí? Estudando. Ah, legal. Ela tá estudando pra concurso, aí fica aqui, ela no computador dela aqui na mesa de navegação, eu aqui, e passamos o dia aqui. Às vezes nem se fala durante algum tempo aqui, né? Mas concentrado, ela no estudo, no trabalho. Mas tá legal, tá funcionando. E tem concurso hoje que você pode trabalhar remoto, que você já sabe pra conseguir? Sim. Inclusive eu comecei a estudar por isso. Que cargos, por exemplo, assim, que dá pra trabalhar remoto? Tribunal. Aí eu tô estudando pra essa área de tribunais. Cara, eu notava assim que quando eu trabalhava e ia velejar, né? Se eu fosse 2 dias e velejar, e parece que equivalia assim, descanso e tirar a mente desse universo aqui assim, a uma semana no outro lugar. Exatamente, para você vir com aquele peso toda semana, aquele cansaço, e a gente vai pro mar, a gente acaba assim, no trabalho, né, no escritório, você se cansa a cabeça e seu corpo fica, né, descansado. No mar, ao contrário, você cansa o corpo e a mente parece que descarrega todo aquele acúmulo da semana. Olhar para o mundo de outra forma, né? Você, olhar aqui o horizonte, tá? Esse contato com a natureza faz com que você mude o que você não enxerga. Você tá dentro do escritório, você tá vendo janela ali, você sai, pega o carro, entra no elevador, sobe, fica numa caixinha de concreto ali, né? E aqui, quando você abre, você tem uma amplidão. Você tem ver realmente o mundo que ele é, não as caixinhas de concreto que a gente vive, né? Aqui o cockpit, que é legal, eu acho que tem espaço bom, tem uma mesinha aqui. Não é uma mesa pequena, é mais pra botar os pratos, uma coisa, dá pra fazer um churrasquinho, né? Como a gente já fez um churrasquinho aqui, é legal, né? Aqui... É um jardim. Aqui tem as minhas inovações, né? Tem água salgada e água doce. Aqui eu capto água do mar, né? Tem uma mangueira que eu boto uma válvula de retenção, né? Tem uma bomba aqui que eu deixo protegida com saco. Então dá para lavar o barco, a gente também lava. Isso aqui a gente tira aqui, leva lá para a cozinha e lava com água salgada. Isso aqui é legal também que eu tiro a água do bote. Quando tá cheio de água, eu enfio no bote, tá cheio de água. E esse bote é pesado para poder carregar na taca aqui com água. Cara, e bateria, por exemplo, pro teu dia a dia, você sente falta? A bateria, quando a gente tem 3 baterias aqui de 110, né? Ela, dia de sol, como hoje, ela segura até o final do dia. Mas mesmo assim, à noite, quando lá são as 9 da noite, 8, 9, a gente dá uma ligada no gerador, que é para a bateria no outro dia não amanhecer tão arriada. O que a gente pensa é colocar a bateria de lítio, né? Que a bateria de chumbo ela demora muito para carregar. O mais chato que eu acho é isso, a demora que ela tem para carregar. Pô, é um geradorzinho igual que eu tô lá agora. Esse aí, isso aí é uma prova de que o negócio dura, né, cara? Cara, esse cara tem mais de... Assim, o barco vai fazer 2 anos comigo, mas eu acho que ele já tem uns 10 anos aí. Ele tava parado, tava meio enferrujado, mas nesses 2 anos eles estão trabalhando aí bem pra caramba, né? Troquei óleo 2 vezes nele e é só combustível, não tem manutenção, cara. Então é muito melhor você usar o gerador para carregar as baterias, né? Do que usar o motor do barco. É uma hora de manutenção muito mais barata, né, cara? O balanço já tem lá seus 36 anos, mas tá firme e forte aqui e com algumas reforminhas ele vai ficando, dá pra dizer que melhor que novo? Em alguns sentidos sim, outros não. Mas tem muita coisa que deixa a desejar e ainda, né, assim, que precisa de uma reforma mais séria. E, por exemplo, o piso, ele tá firme, tá tranquilo quanto pisa, mas ele não tá mais bonito. Ele não cede, tá bem firme. Mas há vários pontos em que as lâminas de madeira denunciam bem a idade do barco. É claro que uma lixada e verniz ajudariam e vão melhorar muito no momento mais pra frente. Mas eu acho que um tapete bom não só vai melhorar da noite pro dia o aspecto, como vai ficar muito mais gostoso e confortável viver aqui no barco. Então a gente achou uma solução muito legal com o pessoal do Sailing na Boa.
Uma das coisas que eu acho demais é que o Aires e a Caroline, além de representantes da Capaz, que tem os melhores pisos náuticos do Brasil, são velejadores. Já fizeram a costa do Brasil, Refeno, e estão neste momento velejando no Caribe. Eles trabalham com time terra e têm diversos parceiros pelo Brasil. Dá pra acompanhar eles pelo Instagram e eu recomendo, é muito legal. Eles têm um parceiro em Ilhéus que foi lá pra medir o barco. Eu nunca ia imaginar que ia ser uma medida tão tecnológica, que basicamente foi uma série de cartões jogados no chão com um tipo de QR Code e várias fotos que o computador uniu e criou um modelo 3D depois. Impressionante. E eles mandaram aqui, eu tô muito curioso pra ver como que vai ficar isso. Eu tenho grandes expectativas que fique muito mais legal o balanço, muito mais bonito e aconchegante. Tenho certeza que vai ficar. Então vamos instalar, meu. Vamos botar esse tapete aqui e fazer um outro upgrade no balanço bacana. Eu acho que o resultado ficou maravilhoso. Muito mais legal do que eu esperava. O balanço parece que ganhou uns anos a mais de juventude. E a medição caiu perfeita de primeira. Um resultado inesperado é que deu uma impressão de ser um espaço mais amplo, porque ficou mais claro também. Sem falar que fica muito mais confortável para pisar. Ficou até gostoso de deitar no chão. Até a Marisca gostou no primeiro dia. Tá aprovado aí, Marisca. Tá até bom de se camuflar, hein? Mesma cor. Se você quiser colocar no seu barco um tapete desses ou um dos outros diversos produtos que a Capaz faz, entre em contato com eles pelo Instagram, que aparece aqui na tela, o link tá na descrição também, ou então pelo celular. Eles atendem super bem e a qualidade é muito legal e pode dar um ar muito mais legal pro seu barco, muito mais moderno e até a impressão de ser maior. E como é que vê a ideia de morar a bordo? Tá, cara, assim, morar a bordo, ele, pra mim, foram várias fases, né? A primeira fase foi o encantamento, foi o meio social, né, que a gente tem, e são pessoas que normalmente têm a mesma vibe que você tem a mesma, né? E aí, essa socialização é uma coisa que atrai, então foi uma fase que me atraiu muito, essa socialização. E hoje eu vejo como uma questão de saúde, cara. Tá? Assim, eu passei por alguns problemas de picos de estresse, de ansiedade, de depressão, aquele negócio. E está sendo, né? O mar para mim está sendo minha terapia, tá sendo meu terapeuta, minha terapeuta está sendo o mar, né? Porque eu vivi realmente muitos conflitos quando eu estava somente em terra. E aqui eu continuo trabalhando, trabalho o tempo todo, trabalho às 8 horas, acordo, tenho aquela disciplina de acordar, tomar meu café, 8 horas da manhã eu ligo meu computador, faço meu trabalho, mas assim, na hora que eu esquento muita cabeça, eu saio um pouquinho da mesa, venho aqui fora, olho, respiro um pouco e recarrego, né? Me recarrego. Que eu acho até que o desempenho do trabalho fica melhor, porque quando você está muito enclausurado, você está muito estressado, você acaba, sendo mais improdutivo. Aqui você acaba tendo... Então é isso, hoje a vida, eu enxergo uma vida saudável, uma vida que está me fazendo viver bem, uma coisa que eu não estava conseguindo viver quando eu estava em terra apenas. Dá para assistir uns vídeos de noite, dá para assistir o Netflix, né? A gente tem um tabletzinho ali no quarto que a gente diz que é a nossa TV. E aí no quarto a gente usa, né? Mas usa um tablet, mas o tablet, quando você aproxima bastante de você, ele vira uma TV de 40 polegadas. E aqui é isso, ó. Eu tenho um tabletzinho que eu boto aqui, a gente assiste. Esse quarto aqui essa cabine aqui é bem ampla, né? Dá pra dormir, eu acho que até 3 aqui dá pra dormir bem. Cara, eu tenho a impressão, eu tô dizendo uma coisa que era pra mim, assim, né, muito particular, mas que, tava trabalhando e aí tava conseguindo dinheiro pra sobreviver e tudo, mas parece que ao mesmo tempo eu tava deixando algo pra trás que na época eu nem sabia direito o que era ainda, que era um atraso, assim, porque eu, via a vida passando e não tava vivendo, assim, sabe? E aí eu acho que trabalhar morando no barco é o mais próximo. Tem muito assim de, tô trabalhando e tô vivendo, os dois, assim. Eu acordo, não preciso sair, pegar carro, pegar trânsito. Então, aqui eu acordo, eu tenho mais tempo útil, né? Assim, eu acordo com 1 hora, eu consigo fazer meu café, tomar café, sentar, trabalhar. Quando dá meio-dia, eu dou uma parada. Quando volta 1h30, eu volto. E saio do meu trabalho, já estou minha casa, faço meu lazer, faço minhas atividades, né? Essa cozinha, né, cara,
Só fogão, né? 2 bocas, tradicional, mas a gente atende, a gente consegue se virar aqui, né? Tem uma geladeira que eu acho bastante legal, acho bem grande. Tem meu repositório de cerveja ali que não pode faltar, né? Apesar de que eu não bebo todo dia, mas... E tem muita coisa de armário, tem, né? Dá pra guardar muita coisa, né? Bem... Esse modelo, né, cara, é um quarto muito legal pra morar, cara. Com certeza. A gente gosta muito. Era meu sonho, né? Eu consegui realizar. 2 pias, né, cara? Isso Uma pia serve de escorredor, né? A gente lava e escorre aí. Funciona bem pra caramba. E você tem ar-condicionado, não é? Tem ar-condicionado. Então, assim, você tem que estar com muito calor para ficar aguentando o barulho do gerador. Então, assim, tem situações assim em dezembro, janeiro, que é muito quente, e aí, assim, mas é raro. A gente vai para restaurantes também, né? O pessoal acha que a gente fica meio ermitão. Pode ficar se quiser, mas, pô, aqui em Itacaré tem um monte de opções, né? Mas tem muitas coisas que é mais difícil fazer na cidade, que, por exemplo, ontem, em vez de ir pro restaurante, a gente foi fazer uma fogueira na praia, aí vai lá, cata madeira e não sei o que lá, acaba que fica uma vida, de certa forma, menos sedentária. Pode ser bastante sedentária. Seria impossível. Você tá na cidade, vou ali fazer uma fogueirinha, aí alguém vai te pegar e vai chamar o corpo de bombeiros, né? Porque a gente fez outra coisa que eu acho que eu não fazia há anos, né? Que é parar, fazer uma fogueira e ficar ali sentindo o quentinho da fogueira, porra, curtindo a brasa, ela te seduz, né? Te deixa meio... Dá quase vontade de pular dentro, assim, né? Você fica olhando, fica viajando, aí sua mente, eu acho que todas essas atividades faz com que sua mente dê uma arejada, cara. São coisas que a gente... No dia a dia, quando a gente não mora a bordo, a gente não percebe, né? E quando a gente faz, aí a gente valoriza o quanto aquilo ali é importante. Eu trabalho muito com a análise financeira, né? Tem uma equipe, né, de compradores que a gente faz compra internacional, né? Faz compra da China, dos Estados Unidos, para produtos para abastecer uma rede de lojas, né? Então, assim, eu sou demandado, então eles me passam, eu tenho que atender aquele momento. Então, assim, eu teoricamente não tenho como não trabalhar, porque a demanda deles para mim, e assim, eu sou o gestor do setor. E assim, você como gestor, você é muito mais se doa do que você cobra. Na verdade, você está ali para dar suporte e fazer com que a turma, né, desenvolva melhor, né? Cara, e a água como é que se faz? Água doce? Depende do lugar, mas assim, eu tenho uma captação de água aqui na placa solar, né? Minha placa solar tem uma piscininha, uma bordazinha que eu botei. E aí ele desce por aqui, ó. Isso aqui é para dar pressão, né? Para aquele próximo encher, dar pressão. E daqui vai direto pro tanque. Dia de chuva a gente consegue captar uma água legal. No verão, por exemplo, tem aquelas chuvas fortes, né? Consigo às vezes até encher o tanque. E fora isso, os lugares que eu vou, eu tenho lugares que eu consigo água. Aqui em Itacaré tem uma fonte de água que dizem que é mineral, mas eu não tomo, mas é água doce, muito boa. Abasteço aqui a gente tem 420 litros, aí tem mais uns galões de água, mas se vira. Uma vez por semana, talvez, às vezes, que a gente precisa ir pegar com bujão de água. Mas um dia talvez consiga colocar um dessalinizador. Aqui é a minha... croque e vassoura, né? Aí você pega a boita assim? Eu pego a boita. Tem outro lado. Aqui é o croque e aqui é a vassoura. Perfeito. Velho. Não, tudo tem que ter 2 utilidades. Tudo. Pô, e é legal que você tem, cara, um Screecher, né, cara? Você tem um enrolador cozido ali com uma genoa balão, entre aspas. Ela é uma vela de Prolan duplo, que ela aguenta vento, tá? E você pode trabalhar com a orça
Não tão folgado. O pessoal diz, né, uma genoa, ela fininha, você tem que estar com a ossa mais folgada. Aqui você consegue trabalhar com 60 graus, você pega dá para andar bem, e com uma ossa de 90 graus é maravilha. Ela anda, poxa, tem uma área vélica muito boa. Legal. E facilidade do enrolador, né? Então ela fica protegida ali com a capa de vela, funciona muito bem, ela é bem prática. Demais. Aí tem esse toldozinho aqui que é o... Que aí dá pra abrir, mesmo com chuva forte, dá pra abrir a janela, né? Exato. Ou quando tem vento, entra um pouquinho de água. Rapaz, tem que ser um vento muito forte para poder ela atrapalhar, né? Ela entrar água. Um vento, quando a chuva não é tão forte, não entra tanto assim, é tranquilo. Tem um sistema que a gente fez para poder a corrente não embolar aqui no pé do guincho. Acho que a galera que tem o mesmo modelo desse barco aqui sofre muito com isso, né? E aí é bem legal, ele consegue guiar a corrente para cair lá no o meio, certinho, ó. Tá vendo? Você mesmo que fez esse lance aí. Cara, eu vi uma publicação no Instagram de um barco de fora, um barco grande de fora, que estava usando esse sistema. E aí a gente pegou o desenho, eu fiz um desenhozinho e a gente montou aí, tá funcionando, tá legal. Para quem está pensando em, de alguma forma, morar e trabalhar a bordo, o que você trocaria de experiência, assim, o que você daria de dica? O trabalho online, ele não é fácil. Primeira coisa, você tem que ter muita disciplina, né? E saber usar bem as ferramentas. Eu concordo que diminui alguma interação. Perde de um lado, acho que se ganha do outro, e se você souber usar bem a ferramenta, você vai ter um resultado melhor. Vai muito de acordo com o seu trabalho, né? Por exemplo, lá no escritório, trabalhava uma equipe que a gente conversava via WhatsApp um do lado do outro. A gente precisava mandar um documento, precisa mandar um código, acessa aí esse produto associado para verificar. Então mandava pelo WhatsApp mesmo. Então, eu acho que 80% da interação que eu tinha na empresa era via WhatsApp. Então, se você começar a pensar, poxa, o que eu faço aqui, eu consigo desenvolver toda essa atividade remotamente, eu acho que tudo é uma questão de avaliar o que você tem de tecnologia à sua disposição. Teve um período que eu chegava no trabalho e não tinha motivação para nada. Isso aí melhorou minha vida, melhorou minha saúde, e eu consigo hoje entregar um resultado melhor do que eu estava dando, com certeza, do que eu estava dentro da empresa naquela época. E às vezes a pessoa levanta uma série de questões, tem profissões que não dá, realmente, tipo assim, um enfermeiro, poxa... Claro, deve ter algumas funções administrativas que ele pode até fazer online, mas quem lida ali com o paciente não vai poder ser online, né? É mais difícil. Mas muita gente pode, e se elas fizerem isso, até ajuda quem precisa pegar o trânsito todo dia, né? E eu acho que há dificuldades, né? Por exemplo, essa questão, tem gente que sente falta da parte social, né? Mas no geral, pesando tudo, cara, eu acho que é uma coisa muito boa que veio pra ficar, assim, que ajuda muita gente. A parte social realmente a gente sente alguma falta, mas tenta compensar. Eu acho que realmente tem seus contras. Eu não vou dizer que não tenha contra. A gente não pode fechar o olho e dizer, não existe. Mas tudo acho que é compensável. Acho que tudo é analisável e precisa se criar meios. Sim. Acho que basta isso, se criar meios. O quão diferente é o Kleber antes e depois de morar a bordo? Mais saudável. Eu acho que é isso. Acho que é mais saúde mesmo. Saúde mental, saúde física. Acho que esse é o grande diferencial, sem sombra de dúvida. Eu não podia dizer que antes de morar eu sou mais feliz. Não, cara. Eu sou feliz. Era feliz também. Não deixei de ser. Não sou mais feliz. Sou mais. Não. Eu acho que aqui o que mudou foi isso. Quando os humanos modernos surgiram, há uns 300 mil anos, todos eram nômades. A gente só fincou as nossas raízes em um lugar só por volta de 10 mil anos atrás, com o surgimento da agricultura.
a nossa forma de se sustentar, acabou definindo esse comportamento como padrão. Mas se o meio de produzir recursos para se manter para uma grande parte da população mudou, pode ser móvel, não depende de estar num lugar só, viver em um lugar só talvez esteja mais preso a uma certa inércia, a uma tradição, do que realmente uma necessidade. Viver em um lugar só tem os seus benefícios, seus métodos, eu reconheço isso. Mas também pode prender a gente em um cárcere que limita como podemos experimentar a vida. Conhecer o mundo e até nos inspirar em uma fonte muito maior de referências para criar soluções que poderiam ser tanto para o trabalho quanto para a vida. Se você gosta do Hashtag Sal, se você gosta do que a gente faz aqui, considere com carinho deixar qualquer quantia pra gente lá na Apoia-se. Um cafezinho, R$10 já ajuda muito a gente, muito mesmo, a fazer o que a gente faz aqui. O canal é mantido e é feito para vocês que apoiam a gente todo mês com alguma coisinha lá. E eu sou muito grato. Fazendo isso, você participa de um grupo de apoiadores que sempre tem discussões muito bacanas sobre a vela. Tem lá vários velejadores experientes, muitos novatos também, e trocando muita informação. É mais uma coisa muito legal que o canal faz. Gostaria de ver você lá daqui a pouco. Ou se não, domingo às 10 da manhã com mais outro episódio. Até mais.